todos contentes. Hoje é sábado e hoje é um dia especial. Ainda vamos ter o nosso culto, que todos vamos prestar esta manhã. Vamos ter a cerimónia batismal, que também todos somos convidados a participar. E à noite também começa um ciclo de conferências durante esta semana, que tem como tema, alguém sabe? Chegou o tempo. E realmente os momentos de louvor também vão estar de acordo com esta urgência do tempo. Então vamos cantar um hino que diz que Cristo vem. Chegou a hora. E realmente todos nós possamos estar preparados para esta vinda de Jesus. Porque realmente chegou o tempo. É o hino número 148. Eu ia pedir a todos para cantarmos com alegria as duas estrofes deste hino. Perante esta iminência da vinda de Jesus. Devemos estar confiantes ou não? Estamos mais próximos e cada vez mais próximos. Às vezes a nossa tentação pode ser desistir, parece que Jesus nunca mais vem, parece que essa sua vinda, que já se fala há tantos anos, nunca acontece. Mas estamos muito próximos e os tempos assim o mostram. Por isso vamos cantar as estrofes do hino 150, Não Desistir, porque Cristo vem logo. Esperança
dizer amém? Esta é uma certeza que nós temos, esta é a nossa grande esperança. Porque neste mundo nós temos muitas das vezes grandes desilusões, grandes tristezas, grandes sofrimentos, tal como esta semana tivemos. Lembram-se que esta semana houve dias de muito vento, dias de muita chuva, mas graças a Deus hoje temos um sol maravilhoso. E graças a Deus nós vamos ter uma eternidade maravilhosa também, apesar dos dias sombrios que às vezes possamos ter ainda. Vamos começar oficialmente o culto desta manhã, cantando, como sempre, as estrofes do hino número 593. E eu ia convidar todos os irmãos para se colocarem de pé para darmos início a este culto com o hino número 593. Nesta hora solene, exaltamos o Teu nome, Senhor, e invocamos a presença do Teu Santo Espírito para que, quando abrirmos a Tua palavra, possamos compreendê-la. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Para darmos continuação, portanto, ao culto, vamos entoar o hino número 423, Música Celeste. 4, 2, 3. Celeste, vem das vagas no mar.
ajoelhar para orar a Deus. Pai eterno, Pai de amor, Deus misericordioso, te louvamos nesta manhã de sábado e te agradecemos, Pai, pelo maravilhoso Deus que tu és. Graças, Senhor, porque tudo tu nos dás segundo as nossas necessidades e escutas, Senhor, as nossas orações. Nesta manhã, de joelhos prostrados diante de ti, queremos pedir-te o perdão das nossas faltas, pedir, Senhor, que tu tomes a nossa vida em tuas mãos e nos transformes, Senhor, à tua semelhança. Queremos, bom Pai, ser mais perfeitos. Queremos, Senhor, sermos criaturas diferentes e ser verdadeiramente teus filhos. Por isso, Senhor, que as palavras que esta manhã tu inspiraste ao teu servo possam servir para a nossa edificação espiritual e possam, Senhor, ajudar-nos a um dia estarmos todos no céu. Que bondoso Deus, tu abençoes o pregador desta manhã, concedendo-lhe, Senhor, a tua sabedoria e guia, Senhor, o nosso coração para que ele possa estar receptivo à tua palavra. Que bondoso Deus possa estar com aqueles que também nos escutam através da internet, com os nossos queridos que se encontram enfermos ou, quem sabe, com problemas espirituais e não puderam estar aqui esta manhã. Que tu, Senhor, a todos consoles e dês a certeza da tua santa presença e convides, Senhor, e instas no seu coração para que possam estar aqui na semana que vem. Te pedimos, Senhor, a tua bênção, não porque sejamos merecedores, mas pelos méritos inefáveis de Jesus. Amém, Pai. Nesta manhã, as ofertas que vão ser recolhidas serão destinadas à revista Adventista. Vamos começar, como é habitual, pela recolha das ofertas das nossas crianças e que de seguida cada um de nós possa dar de coração aquela oferta que preparou durante a semana em casa.
Vamos orar. Querido Paizinho do céu, obrigado, Senhor, por nos continuas a abençoar. Abençoa estes dízimos e estas ofertas, Senhor. Abençoa os seus doadores e abençoa quem as vai dirigir. Obrigado por tudo que nos dás na nossa vida, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia. Tudo isto peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus.
Convidava agora todas as crianças que se pudessem deslocar aqui à frente para ouvirem uma história. Esta história que vos vou contar é uma história verdadeira, por isso vamos estar todos com muita atenção, está bem? Porque é muito importante para nós esta história. Passou-se já aqui há alguns anos, há uns anos atrás, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. E era um menino que tinha por volta de 4, 5 anos. Ele chamava-se Charles. E este menino era de uma família um bocadinho pobre. E os papais deles, por volta dos 4, 5 anos, ele tinha 4, 5 anos, eles chatearam-se um com o outro e então não quiseram saber mais do Charles. E o Charles teve que ir viver com uma tia. Só que esta tia já era idosa e um bocadinho rabugenta. E então não queria saber do Charles para nada. Não queria saber se o Charles ia à escola, não queria saber se o Charles comia, não queria saber se o Charles tomava banho. Então os dias do Charles passaram a ser nas ruas do bairro onde ele vivia. E ele até era um menino bom, só começou a conviver com os meninos que não tinham os comportamentos que não eram tão bons. Então ele com 10, 12 anos começou a beber, começou a fumar, começou a fazer pequenos roubos em lojas e em carros. Conta a história que aos 20 anos ele realmente já era um ladrão profissional. E nem tinha ido à escola sequer, não tinha trabalho, ele vivia a roubar. Aos 20 anos então juntou-se a mais uns amigos e formaram uma quadrilha. Vocês sabem o que é uma quadrilha? Sabem? É um bando de ladrões, exatamente. Eles juntam-se para fazer os assaltos. E eles tiveram uma ideia brilhante. O que é que eles faziam? Eles escondiam-se na berma de uma estrada que não tivesse muito trânsito. Quando eles viam as luzes de um carro à noite, as luzes do carro ao longe, o chefe da quadrilha deitava-se no chão no meio da estrada e quando o condutor vinha, via uma pessoa deitada no chão, ficava muito aflito, não é? Se calhar o que tinha acontecido com aquela pessoa. Parava o carro, saía do carro, entretanto apareciam os ladrões todos com pistolas em punho e assaltavam as pessoas do carro. Eles estavam cheios de dinheiro, roubavam relógios, roubavam pulseiras, anéis, tudo que fosse de valor eles roubavam às pessoas do carro. Às vezes até os carros eles roubavam e depois vendiam. E eles continuavam nisto já quase há um ano. Só que a polícia, que é esperta, começou a perceber-se dos sítios que eles costumavam fazer estes assaltos. Então, um dia, uma noite, à 1 da manhã, eles estavam preparados para fazer outro assalto. Viram um carro ao longe, o chefe da quadrilha deitou-se, quando o carro parou e o senhor saiu, apareciam os ladrões todos. Só quem apareceu também? A polícia. Estava um caminhão escondido lá também no meio da vegetação, saíram logo uns 8 polícias do caminhão e ainda conseguiram apanhar 3 da quadrilha do Charles. Só que o Charles estava mais atrás, conseguiu fugir e foi-se refugiar no barracão que eles estavam habituados a esconder-se, que aqui era difícil de alguém os encontrar lá. Diz-nos o Charles que ele teve quase 2 meses escondido, enquanto tinha dinheiro dos roubos. Só que, entretanto, o dinheiro estava a acabar e ele já não tinha mais dinheiro para conseguir comer alguma coisa. Então ele disse, bem, eu vou ter que começar a desenrascar-me sozinho, vou ter que fazer uns roubos sozinho. Ele tinha visto uma vivenda que tinha muito bom aspecto ali a 2 quilómetros onde ele vivia. E então ele disse, eu na quarta-feira vou assaltar aquela vivenda. E foi. Eram para aí 11 da noite, já estava tudo escuro, 11h30, ele saiu, saltou o muro da casa, procurou a porta das traseiras, arrombou a fechadura sem fazer barulho e entrou dentro de casa. A casa estava toda em silêncio. E ele entrou para um quarto
E assim, com a lanterna, o que ele viu, aquele quarto não tinha assim nada para roubar. Ele já ia embora, quando calcou uma coisa metálica, que fez barulho. Parecia um carrinho de brincar. E ele ouviu uma voz assim: és tu, papá? E ele ficou cheio de medo. E ele disse: não, sou um amigo do teu pai. Entretanto, acendeu-se logo a luz do quarto. Era um menino também, para aí de 5 anos de idade. E ele disse: olha, se tu és amigo do teu pai, do meu pai, porquê que estás aqui tão tarde, esta hora, à espera dele? E ele disse: sabes, é que o teu pai tem muita urgência em falar comigo, por isso ele disse que eu viesse a qualquer hora. Olha, e tu estás sozinho? Os teus pais onde estão? Onde é que eles foram? Ele disse: não estou sozinho, eu estou com a Joaquina, a empregada, que ela está a dormir lá em cima. Meus pais foram ao teatro, mas devem estar quase a chegar. Então, o ladrão ficou um bocadinho mais calmo, porque sabia que os pais dele não estavam, sentou-se até na beira da cama para o menino não se assustar e não gritar. E ele disse assim, e o menino olhou para ele e disse assim: olha, como é que tu te chamas? E o ladrão disse: eu sou o Charles. E o menino disse: olha, eu também me chamo Charles. Olha, tu queres saber uma coisa? A minha mãe hoje contou-me uma história deste livro. Que livro é este? A Bíblia para crianças. Tinha-lhe contado uma história. E virou-se para o ladrão Charles e perguntou-lhes assim: olha, tu já alguma vez ouviste a história da morte de Jesus? E o ladrão Charles disse: não, nunca ouvi. Ele sabes, olha, Jesus morreu numa cruz, foi lá crucificado. E com ele morreram também 2 ladrões. E um dos ladrões era bom. Eu até gostava dele, porque ele no fim arrependeu-se do que tinha feito e pediu para Jesus o salvar. E o ladrão Charles começou a ficar um bocadinho incomodado. Até se pôs de pé. E começou a pensar naquilo que o menino Charles estava a dizer. E diz-nos a história que ele começou a ficar com os olhos cheios de lágrimas. E para o menino Charles não ver, ele disse: olha, Charles, deu-lhe um beijo na cabeça assim: eu hei de passar aqui outro dia para falar com os teus pais e agradecer-lhes. Conta a história que, passado alguns meses, alguém bateu à porta daquela vivenda. Quem era? Era o ladrão Charles, só que ele agora já não era ladrão. Diz que apareceu muito bem vestido, um rapaz muito bem vestido, e foi realmente agradecer ao menino Charles e aos papás dele. E diz que quando o menino Charles o viu, foi logo a correr ter com ele e dar-lhe um abraço. E os papás perceberam que tinha havido ali um milagre. Hoje em dia, este ladrão Charles já não é um ladrão. Agora é um polícia bem-sucedido. É a profissão dele. E ele também arrependeu-se de tudo aquilo que tinha feito de mal. Sabem porquê? Por causa da história que o menino Charles lhe contou. Às vezes vocês pensam que são pequeninos, são meninos de 5, 6 anos e que não podem falar de Jesus às outras pessoas, mas vocês podem contar as histórias que ouvem na escola sabatina, com os monitores, podem contar as histórias da Bíblia que os vossos papás vos contam em casa. Se vocês contarem aos vossos amigos, aos vossos professores, aos vossos vizinhos, vocês vão ver que vão poder falar do amor de Jesus e dar a conhecer a outras pessoas e podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. Quem é que vai fazer isso? Contar as histórias da Bíblia. Vocês sabem muito bem, não sabem? Podem ir para os vossos lugares. Este foi um momento de culto dedicado às nossas crianças. Certamente foi uma história que nos tocou e podemos compreender realmente que Deus tem poder para transformar os corações até de um ladrão. A título de introdução diria o seguinte: com a entrada do pecado neste mundo, Deus não abandonou o homem à sua sorte. Ao longo da história desta terra, Deus intervém de muitas vezes e através dos seus profetas. Todavia, a intervenção mais importante dá-se no momento em que Jesus, Deus Filho, o Verbo, veio a esta terra, assumindo assim a natureza humana, cumprindo o plano de Deus para a recuperação da raça humana. Todo o céu está envolvido neste plano. A Trindade, os anjos e também homens e mulheres como cada um de nós. A intervenção de Deus nesta terra conta com homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo
para dar a conhecer à humanidade o maravilhoso plano da salvação. E é neste contexto que esta manhã vos vou falar de um personagem bíblico que já sabem, está anunciado, que é João Batista. Como texto de base, eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Novo Testamento, Lucas, livro de Lucas, capítulo 1, e vamos ler os versos 8 a 17. Lucas, capítulo 1, versos 8 a 17. Vamos ler de forma pausada, refletindo. Lucas, capítulo 1, versos 8 a 17. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Verso 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Prezados irmãos, no registro celeste dos homens nobres, segundo as palavras de Jesus, não existe maior que o profeta João Batista. A obra que lhe foi confiada não exigia só entrega física ou energia física, mas as mais elevadas qualidades do espírito e da alma. Tão importante era a sua tarefa que Deus enviou do céu um anjo que, falando a seus pais, lhe deu instruções e acerca desta criança ainda na barriga da sua mãe. Seus pais deveriam cooperar fielmente na formação do caráter desta criança para as funções que lhe estavam destinados. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, deveria constituir uma repreensão para os da sua época. E relembro que o anjo disse a Zacarias: ele será grande diante do Senhor. Prezados irmãos e amigos, Deus sempre interveio na história. Neste caso, a mensagem era uma mensagem importante. E também para isso veio também um mensageiro importante transmitir esta mensagem. Diz em Lucas capítulo 1, verso 19, e respondendo o anjo disse-lhe: eu sou quem? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Prezados, nós sabemos perfeitamente que Gabriel quem é? É o próprio Jesus. Se nos lembrarmos bem, 500 anos antes, este mesmo anjo Gabriel, ou Jesus, interveio junto de um profeta também muito importante na Bíblia, que se chama Daniel. Na visão dada a Daniel, Gabriel, ou Jesus, dá a conhecer o período profético que se deveria estender até à segunda vinda de Cristo. E em Daniel 12:1, referindo-se à segunda vinda de Cristo, podemos ver Daniel capítulo 1.
portanto, de Daniel 12:1, nesse tempo se levantará quem? Miguel, o grande príncipe, o defensor de quem? Dos filhos do teu povo. E em João, no Apocalipse, Jesus também, aliás, o profeta João, referindo-se precisamente à entrada ao grande conflito, em Apocalipse 12:7, diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra quem? Contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Outro episódio importante também do Velho Testamento encontra-se precisamente quando Moisés morreu. E Jesus realmente ressuscitou. E aí Satanás interveio. Podemos ver precisamente isso em Judas 9, verso 9, só tem um capítulo. O que é que diz? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Diz o comentário bíblico: Cristo ressuscitou a Moisés e o levou para o céu. Isto exasperou Satanás, levando-o a acusar o Filho de Deus de invadir o seu domínio, roubando da sepultura sua legítima presa. Portanto, prezados irmãos, em momentos especiais da história, Jesus interveio diretamente. E neste caso de Judas, realmente havia ali uma disputa acerca do corpo de Moisés. Certamente que Satanás tinha razões muito fortes para não permitir que Deus ressuscitasse a Moisés. Mas vemos que é o anjo Gabriel que intervém e tem este diálogo interessante com Satanás. Vemos que quando Jesus também foi anunciado que iria nascer a Maria e a José, vemos que também diz que foi no 6º mês e que foi o anjo Gabriel que anunciou que deles nasceria o menino Jesus, o Salvador do mundo. Prezados irmãos, em relação a João Batista, falando um bocadinho sobre o contexto em que ele viveu, vemos que Israel estava sob o domínio do poder romano. Governava a Judeia o rei Herodes. Vivia-se uma época de grande corrupção a nível político e social. Diz-nos que a corrupção era abundante entre os dirigentes políticos, criando nos cidadãos, em particular nos mais desfavorecidos, um espírito de mal-estar e de revolta. A juntar isto, um poder religioso igualmente opressivo que explorava todo o povo cansado. Uma citação de Ellen White diz o seguinte: João Batista retirou-se para o deserto e aí foi educado por seus pais. Para quê? Para evitar influências corruptoras da época em que viveu. Prezados irmãos, Deus teve um cuidado muito particular na preparação desta criança para a mensagem que João Batista tinha a transmitir ao mundo daquela época. E vemos que o mundo, naquele tempo, já era corrupto. Já realmente havia aquilo que nós hoje vemos, corrupção. Vemos que as pessoas não temiam a Deus. E a educação daquela criança era fundamental. E então Deus dá instruções apropriadas para que eles se retirassem para as montanhas, para aí sua mãe, seus pais, educarem João Batista nos princípios sagrados. Vemos que, por tudo isto, havia grandes expectativas da chegada de um libertador Messias. Muitos chegaram a perguntar a João Batista se ele era o verdadeiro Messias. Mas, prezados irmãos, por trás de um grande homem está sempre, costuma-se dizer, uma grande mulher. Mas eu diria, por trás deste grande homem que foi João Batista, estavam realmente uns grandes pais. Vemos que o pai de João Batista, sabemos que era Zacarias, e a sua mãe, quem era? Chamava-se Isabel. E o interessante é que Deus foi escolher uns pais especiais para cuidar, para educar um jovem, um homem especial. E agora já se aperceberam, eu começo aqui um bocadinho a acelerar a leitura bíblica por causa da hora, mas se quiserem confirmar, em Lucas capítulo 5, verso 17, diz em Lucas que e eram ambos justos perante
Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Deixa-me abrir aqui um parênteses para realçar o facto de que, se nós queremos ter filhos especiais, nós pais também temos de ser pais especiais. E falando em termos espirituais, prezados irmãos, vemos que muitas vezes nós queremos exigir aos nossos filhos aquilo que nós não somos capazes de fazer. E vemos que Deus escolheu este casal, em termos biológicos, eles já não tinham condições para realmente ter uma criança, porque eram já de idade avançada, mas havia uma particularidade que Deus viu neles. Eles eram justos e andavam sem repreensão. Prezados irmãos, isto é um alerta muito importante para nós que somos pais, a forma como educamos os nossos filhos, onde pomos os nossos filhos, em que escolas colocamos. Nós temos muitas responsabilidades na educação das nossas crianças. E Deus sabia disso mesmo. E então permitiu que João Batista nascesse numa família realmente de homem, cuja mãe e cujo pai eram justos e tementes a Deus. Diz-nos que era um casal do agrado de Deus, que viviam tristes porque já eram de idade avançada e não tinham filhos. E Deus ouve a oração de Zacarias e dá-lhes um filho, um milagre, um filho varão. Prezados irmãos, outra coisa importante também diz o texto bíblico, porque será grande do Senhor e não beberá o quê? Vinho nem bebida forte. Creio que está aqui também uma grande lição de temperança para os nossos dias. Não se esqueçam, e já começam a entender, que nós, no fim, vamos comparar o ministério de João Batista com o ministério da Igreja Adventista nos tempos presentes. E nós sabemos que a Igreja Adventista tem uma mensagem fundamental para estes dias que acontecem antes da vinda de Cristo, mas uma mensagem muito importante que nós defendemos e nós proclamamos também é a mensagem da saúde. E vemos que ela está aqui representada precisamente neste princípio, que este jovem, porque muito lhe ia ser exigido, e ele não deveria beber vinho nem bebida forte. E nós, como adventistas, compreendemos isso muito bem. Porquê? Porque sabemos que uma alimentação errada, o uso de bebidas alcoólicas, isso vai afetar de forma profunda realmente a formação dos nossos jovens e a nossa formação. Educar este menino para servir ao Senhor era o objetivo principal destes pais. Prezados irmãos, grande objetivo. O objetivo que Deus deu a Zacarias e a Isabel é o mesmo que dá a cada pai e cada mãe esta manhã. O objetivo era precisamente ele ser um mensageiro nas mãos de Deus. Diz que o mensageiro de Deus deveria ser santo, porque santa era a mensagem confiada a este homem. Eu vou repetir esta frase, porque eu acho que isso também tem a ver muito connosco hoje. O mensageiro de Deus deveria ser santo, pois santa era a mensagem confiada a este homem. Estas são palavras que não são palavras minhas, são palavras de Ellen White. E vemos que é muito importante, realmente, que este homem fosse o exemplo para a época. E nós hoje, como povos adventistas, o que nos é exigido não é menos do que isto. Nós temos uma mensagem santa, temos uma mensagem a dar ao mundo. E realmente nós, como cristãos adventistas, temos de lutar e pedir a ajuda de Deus para que nós possamos ser um bom exemplo, possamos viver a mensagem que pregamos. Em relação à mensagem do João Batista, sabemos qual era o destino da sua mensagem? Era precisamente o povo de Israel. Diz-nos em Lucas capítulo 11, se me quiserem acompanhar, vamos voltar ao livro de Lucas, capítulo 1, versos 16 e 17. Apenas vou relembrar que a mensagem de João Batista, que diz o seguinte:
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Prezados irmãos e amigos, esta era a grande mensagem de Elias. Pergunto, será que era de Elias, João Batista, será que era uma mensagem fácil? Não era de forma alguma. Era uma mensagem muito difícil. E se quisermos ver mais à frente, depois, em um sentimento de agradecimento a Deus, Zacarias tem um cântico. E ele nos versos 75 e 76, aliás, 76 e 77, diz o seguinte: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe o quê? Os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-los dos seus pecados. Resumindo a mensagem de João Batista para aquela época, era precisamente dar a conhecer ao povo a palavra da salvação. Segundo, apelar à conversão de um povo que, apesar de ser rebelde, Deus amava. Se nos quisermos lembrar assim muito rapidamente o que foi a história do povo de Israel, vemos que Israel era o povo, efetivamente, que Deus amava. Era o povo que Deus tinha escolhido para ser o seu representante nesta terra. Devia ser uma bênção para os povos vizinhos. Mas, apesar das intervenções divinas através dos profetas, este povo realmente era um povo rebelde. Porquê? Porque negligenciava as mensagens que lhe eram apresentadas. E neste tempo já avançado da história, mais uma vez, Deus realmente intervém através de João Batista. E a mensagem era para que eles se convertessem dos seus maus caminhos e se arrependessem dos seus pecados. E a mensagem também muito importante de João Batista era igualmente preparar o caminho para a vinda de Jesus. Em suma, diria que o ministério de João Batista era grandioso, pois o Espírito Santo estava com ele. Os seus discípulos acompanhavam o seu mestre. As suas mensagens poderosas impressionavam multidões que o seguiam. Muitos se arrependiam dos seus pecados, foram batizados e mais tarde aderiram ao ministério de Cristo. Era um pregador temido pelos líderes religiosos do seu tempo. E por fim, o ministério de João Batista foi agraciado ou foi abençoado com o batismo do próprio Jesus Cristo. Prezados irmãos e amigos, foi muito importante o tempo em que João Batista realmente pregou no deserto. Ele pregou no deserto, bem não estava sozinho, as multidões iam ao encontro de João Batista. João Batista era um pregador, um líder religioso já muito importante naquela época. Porquê? Porque realmente ele falava, direcionava as suas mensagens para os mais humildes, para aqueles que estavam a ser desprezados pelo poder religioso até do seu tempo. E diz-nos que, apesar da sua preponderância, apesar de ser um líder religioso importante na época, quando Jesus aparece, quais são as palavras que ele tem? Encontramos precisamente em São João, capítulo 3, verso 30. São João, capítulo 3, verso 30, o que é que diz? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Prezados irmãos e amigos, aqui está uma frase dita por João Batista que revela bem o verdadeiro espírito deste homem. Era um homem poderoso na palavra, era um homem poderoso porque era possuído do Espírito Santo, mas porque era possuído do Espírito Santo, era um homem também de uma humildade extrema. E ele era um líder religioso, como disse, tinha os seus discípulos, tinha milhares que o seguiam, mas quando ele realmente é confrontado com Jesus, ele desaparece de cena e dá lugar precisamente a Jesus Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Isto é uma lição muito importante para nós crentes. Muitas vezes nós atingimos lugares de liderança, até mesmo dentro da nossa própria igreja, e quando por qualquer motivo somos preteridos
em favor de outros, nós às vezes ficamos magoados. Mas, prezados irmãos, esse não é o verdadeiro espírito cristão. O verdadeiro espírito cristão é aquele que foi refletido por Elias. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Temos de reconhecer realmente que é um ato de profunda humildade da parte de João Batista. Prezados irmãos, todos nós conhecemos o fim da história de João Batista. Todos conhecemos a forma dramática como acabou os seus dias nesta terra. Preso e, por fim, decapitado. Nós não vamos entrar no pormenor como é que é possível um homem realmente tão importante, um homem tão importante na estratégia de Deus para o ministério de Jesus, como é que foi permitido que ele fosse morrer daquela forma, decapitado na prisão e aparentemente abandonado. No entanto, Jesus, depois de referindo-se a João Batista, ele tem estas palavras: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Isto encontra-se precisamente no capítulo 7 de Lucas, versículo 14, primeira parte. Prezados irmãos, realmente é um exemplo extraordinário. Eu gostava agora de dirigir a vossa atenção para o enquadramento desta mensagem de João Batista no tempo do fim. João Batista, o seu perfil e a sua mensagem têm um enquadramento perfeito em nossos dias. Estes dias que antecedem o retorno de Jesus Cristo a esta terra. João Batista surge no cumprimento do que estava profetizado e a sua missão era apresentar uma mensagem ao povo de arrependimento e preparar a primeira vinda de Jesus Cristo. Em paralelo e em relação aos nossos dias, diria que a Igreja Adventista surge em 1844 com um movimento profético com um propósito de todo idêntico à de João Batista. Apresentar uma mensagem ao povo presente, apelar o povo ao arrependimento e preparar o segundo advento. Prezados irmãos e amigos, a mensagem de João Batista era esta: apelar o povo ao arrependimento, dar o conhecimento ao povo da mensagem de salvação e preparar o primeiro advento. E a Igreja Adventista, prezados irmãos, surge, não é como outra igreja qualquer, tem esta missão de precisamente apelar o povo ao arrependimento, dar a conhecimento ao povo de que existe um Deus Criador, que devemos realmente adorar. E também, prezados irmãos, esta mensagem está muito presente em Apocalipse 14:7, que diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E em seguida o que é que diz? Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Como eu disse logo na minha introdução, esta é a mensagem fundamental da Igreja Adventista para os nossos dias. É a mensagem de apelo ao mundo para que adorem o verdadeiro Deus. Mas também é importante realmente a mensagem de saúde que está associada a esta mensagem. Porque se João Batista tinha de ter cuidado com a sua saúde, porque realmente sabemos que a saúde é muito importante para nós termos vitalidade física para a apresentação da mensagem, nos nossos dias, a mensagem de saúde também deve ser muito importante na nossa vida todos os dias. Como disse, a mensagem é santa e Deus escolhe pessoas santas para anunciarem ao mundo as boas novas do Evangelho. Vou repetir esta frase. A mensagem é santa e Deus escolhe pessoas santas para anunciarem ao mundo as novas do Evangelho. Há um texto que eu gostava de recordar, que são palavras do apóstolo São Paulo, que se encontra precisamente em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Se me quiserem acompanhar, portanto, 2 Coríntios 4, 7. E diz o apóstolo São Paulo, nesta segunda carta aos Coríntios: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A mensagem, o que é? É um tesouro. E nós o que é que somos?
vasos de barro. Eu pergunto, será que somos capazes de pôr uma coisa valiosa guardada num vaso de barro? Eu, quando estive de férias a semana passada, uma das coisas boas que tinha o hotel é que tinha um cofre. E nós punhamos o nosso segredo e guardávamos ali os nossos pertences. Aquilo dá-nos uma segurança extraordinária. O iPad, as coisas, os documentos, a gente guardava e ficava ali guardado. Mas tanto quanto me apercebi, a caixa de segurança não era de barro. Mas, prezados irmãos, nós somos vasos de barro. No momento de apostasia de Israel, Josué confronta o povo a renovar a sua aliança com o Senhor. Podemos ler em Josué, capítulo 19, capítulo 24, versos 19 e 24. Israel estava a passar momentos de dificuldade e Josué tem estas palavras para o povo. Não podereis servir ao Senhor porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. E então, qual foi a resposta do povo? Eu não vou ler os pormenores do contexto, porque realmente não queria perder tempo, e os irmãos, se quiserem ler o capítulo 24, mas realmente o povo ouve as mensagens de Josué, atende ao apelo deste homem de Deus, e no verso 21, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Prezados irmãos, esta mensagem, segundo dissemos, tem de ser apresentada por anjos, por santos. Os anjos fazem o seu trabalho, mas nós, como seres humanos, falhos, fragilizados pelo pecado, também realmente somos usados por Deus. E a exigência não é baixa, a exigência é alta. A exigência que nos é feita é que devemos ser homens e mulheres santificados pelo poder do Espírito Santo. Há aquele texto de Salmos 37,5 que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor e o que é que Ele faz? Ele faz o resto. Prezados irmãos, é isto que nós precisamos de compreender. Nós não podemos lutar por uma santificação. Não é isso que nós somos capazes de fazer. Mas o que somos capazes de fazer é entregar a nossa vida ao Senhor. Se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele faz o milagre da santificação na nossa vida. A nossa entrega é a base da nossa aceitação. É em resultado da nossa entrega completa a Cristo que Ele nos qualifica e santifica para a sua obra. O profeta Amós, e agora isto a título de apelo, em momentos de grandes dificuldades, apela ao povo de Israel. E essas palavras encontram-se precisamente em Amós 4,12. Amós 4,12, no Velho Testamento, profeta menor. Portanto, assim te farei ao Israel, e por isso te farei, prepara-te ao Israel para te encontrares com o teu Deus. Prezados irmãos, esta mensagem, creio que é uma mensagem de apelo. Nós estamos a viver momentos muito solenes da história da humanidade. Os acontecimentos, a todos os níveis, estão aí. E tudo nos mostra realmente que a vinda de Cristo está próxima. E Deus espera que esta mensagem que é santa seja apresentada por homens e mulheres, por uma igreja santa. É isto que Ele vem buscar. E se nós realmente queremos ser homens e mulheres santificados, só temos de fazer uma coisa: entregar o nosso caminho, a nossa vida, a Jesus. Ele todo o resto fará. O hino que vamos cantar no fim, a poesia diz-nos que para além das montanhas, uma cidade santa nos espera. Que seja esta a nossa esperança, que seja este o nosso querer. Amém. Perto está o dia de rever Jesus, amém? Número 440, para terminar, para além das montanhas.
Amantíssimo Pai que estás nos céus, os nossos corações estão felizes, Senhor, porque podemos ter esta esperança de muito em breve, Senhor, estarmos na Pátria Celestial. Agradecemos, Senhor, a mensagem que nos apresentaste esta manhã. A mensagem, Senhor, uma mensagem que temos em nossos ombros, que com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, podemos transmitir ao mundo que nos rodeia. Ajuda-nos, Senhor, a viver esta mensagem. Possamos, Senhor, ser estes vasos de barro, certamente, mas nas Tuas mãos, purificados e transformados pelo Teu Santo Espírito, podemos ser uma igreja pura, uma igreja santa e imaculada, que é isso que exige de cada um de nós. Abençoa cada irmão e cada irmã.
Abençoa também aqueles que estão ouvindo pela internet. Que o Teu Santo Espírito possa ajudar-nos e a compreender-nos, Senhor, a viver os momentos difíceis que estamos a atravessar. Possamos viver à altura dos mesmos e possamos, Senhor, ser instrumentos verdadeiros Teus nas Tuas santas mãos. É o que Te peço e agradeço, em nome de Jesus.